Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar então da inflação, fazer um comentário um pouquinho mais aprofundado com as expectativas e etc. Bom, nós já falamos en passant disso aqui no vídeo em que eu fiz o meu primeiro comentário sobre os títulos novos na terça-feira, e aqui eu queria destacar, fazer uma pergunta para vocês. Um comentário que eu sempre venho observando, que é o seguinte: a harmonia, eu não faço a conta formal, tá? Mas a harmonia dessa média aqui, dessa inflação. O que vocês acham, pessoal? Olhando aqui dezembro, comparando com novembro, vocês acham que dezembro ficou mais harmônico ou mais desarmônico? 30 segundos? Não, vamos ser mais rápido, né? Eu acho, pessoal, aqui ó, que nós fomos bem mais desarmônicos em dezembro. Porque vejam aqui, ó, nós temos dois itens bem fora da média, que são vestuário e saúde e cuidados pessoais, enquanto que nós tínhamos só um item bem acima da média, que era vestuário, em novembro. E nós tínhamos dois itens com deflação, e agora em dezembro nenhum. Então eu acho que sim, esse índice como um todo veio bem pior. Bom, tá, vestuário a gente entende por quê, enfim, vendas, Natal, fim de ano, etc. Mas aqui, ó, a saúde, gente. Eu não me lembro qual é o mês em que é autorizado o aumento dos planos de saúde. Eu não me lembro o mês do ano em que isso acontece. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários, por favor. Mas não foi novembro e dezembro. Não que eu me lembre, mas então isso aqui para mim continua um pouco estranho. Um comentário breve aqui sobre o peso regional, e aqui a gente encontra definitivamente a explicação por que o Natan não é revoltado com a inflação. Eu tô brincando, evidentemente. Aqui, ó, pessoal, que coisa. Porto Alegre, que é da onde eu falo, tá com a menor variação acumulada do ano. Que coisa. Não e é uma diferença, não vou dizer significativa, porque eu não fiz o teste estatístico, mas é uma diferença alta com relação ao resto, com relação à média nacional, mais de 2 pontos abaixo. Que coisa, não? E depois vem Belo Horizonte com inflação mais baixa, 4,64, e depois Goiânia com 4,77. São Paulo, que é o maior peso regional, 6,61. Pessoal, vocês que. Então tá explicado por que o Natan não é revoltado com a inflação, porque ele não tá sentindo. Não, pessoal, eu tô brincando, tá? É claro que a gente sente muito a inflação aqui em Porto Alegre, porque nós tivemos as mesmas coisas que todo o país, é óbvio. A gente está dentro do Brasil. A gente teve o choque da proteína, teve o choque do leite, teve as variações no combustível, aquela coisa toda. Bom, mas assim, ó, pessoal, para quem é ainda um pouco desconfiado, não acredita muito na inflação, você já está vendo que, olha aqui, ó, veja só, Rio Branco tem um peso de 0,5%. São Paulo tem peso de 32%. O Rio tem peso de quase 10%. Aracaju, peso de 1%. Estou lendo aqui aleatoriamente. Então, quer dizer, cada cidade tem um peso diferente, cada grande capital tem um peso diferente. Quer dizer, é óbvio que essa média vai ser diferente da sua inflação pessoal, né? E outra questão que eu quero chamar para vocês é o seguinte: vocês sabiam que muitas casas de análise fazem a sua própria estimativa de inflação, inclusive com coleta de preços em loco? É, pessoal, dá uma olhadinha aí, dá uma olhadinha nessas grandes casas de análise. Eles fazem coleta, pessoal. Eles fazem coleta e chegam a números muito parecidos. Tá? Então, assim, quem é desconfiado com a inflação, com a metodologia do IBGE, tá perdendo tempo, viu? Fica aí o puxãozinho de orelha do Natan, tá? Bom, então vamos ver a projeção agora, né? Vamos ver a projeção. Aqui é a página da Ambima. Antes, falando rapidamente do GPM, não é o foco, mas
o IGPM, olha aí, pessoal, saiu de uma deflação de 4 meses, aqui é o IGPM efetivo, que vinha influenciando bem o nosso IPCA, né? E em dezembro já entrou na casa positiva, e as projeções para janeiro e fevereiro, idem. E as projeções do IPCA, pessoal? Da Ambima, tá aqui, ó. 0,52 para janeiro, 0,72 para fevereiro. Continua num embalo forte, né? Um embalo forte. Eu fiz aqui um compilado das estimativas da Ambima para ver qual foi a média do erro deles. Vamos lá. Que é isso aqui, pessoal. Eu copiei ali os dados. Vejam aqui, ó. Qual é a continha que eu fiz? Projeção menos IPCA efetivo. Menos 0,19, ou seja, eles projetaram a menos do que a inflação real. Aqui 0,55 para 0,62, menos 0,07. Então tem meses que eles erram para menos, tem meses que eles erram para mais. E essa continha aqui, hashtag amo estatística, é o número elevado ao quadrado extraído da raiz. Quem sabia desse truque para tirar o sinal, deixa no comentário aí, hashtag amo estatística, tá? Eleva ao quadrado e tira a raiz. Isso aí tira o sinal. A gente tirou o sinal de todos eles e chegamos à média de 0,13%. 0,13% foi o erro médio em 2022 das leituras, das projeções versus as leituras de IPCA da Ambima, pessoal. 0,13%. Eu tinha 0,10% na cabeça. Em 2022 foi um pouquinho mais, tá? Não é nenhum problema, mas tá aí. Bom, 0,52 então a projeção para janeiro. Vamos dar uma olhadinha no VNA. O VNA que finalmente ultrapassou os R$4.000. E aqui, pessoal, ao invés de eu fazer aquelas contas que a gente vem fazendo todo mês, eu vou fazer uma continha diferente. Eu vou projetar o VNA para o mês de fevereiro, que é o mês do pagamento do Tesouro IPCA com juros 30, 32 e 40. 32 e 40 ainda estão no rol, o 30 é recente a sua retirada, então muita gente tem ele. Então acho que isso aqui vai ser bem útil. Então a gente coloca aqui a inflação projetada da Ambima. Acho que vamos deixar isso aqui tudo em itálico para ficar diferente. Então, como é que é? É igual esse cara aqui, vezes 1 mais a taxa. Olha aí, R$4.030, pessoal. 4.030. Tá? E o cupom bruto, quanto seria? É igual a isso aqui, vezes 0,029563. 119,15 reais, hein? Opa, tá aumentando, pessoal. Tá aumentando, hein? Tá? Aqui na melhor alíquota de IR, que é depois de passados 2 anos com o título, né? R$101. Já passou dos 100, pessoal, na melhor alíquota quem tem o título há 2 anos. O IPCA 32 não é possível ainda, mas o 40 é. Tem investidor aí que já tem o 40 há 2 anos, né? Deixa aí no comentário se você tem Tesouro IPCA com juros 2040 há 2 anos e já vai entrar nessa alíquota maravilhosa aqui. Bom, pessoal, vamos aqui para outra planilha, a projeção, né? Então, só lembrando que os membros podem pedir a planilha no endereço que eles já sabem. E aqui, pessoal, o encerramento de 2022. A gente vai trocar aqui por 0,62. Aqui deu 5,78, porque eu acho que eu arredondei para baixo e o programa lá arredondou para cima, tá?
mas está aí a nossa inflação. Isso aqui, pessoal, eu reformulei. E eu pensei bastante como que eu iria fazer essa reformulação, porque eu vejo pressão inflacionária nos dois sentidos. A gente, em primeiro lugar, a parte óbvia, a gente pode ter menor inflação em 2023 porque a taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, está alta. Então isso aí faz um efeito recessivo na economia e diminui a economia, é claro, e acaba então fazendo com que a inflação diminua. Isso seria uma pressão deflacionária bem óbvia. Agora, eu vejo dois fatores de pressão na inflação e desses dois fatores, só um é controlável por nós Brasil, eu digo assim, que são os gastos do governo. Claro, controlável pelo governo, né? Mas enfim, está dentro do que o país poderia controlar. Então, gastos do governo. Se efetivamente se confirmar aí um governo com gastos altos, isso é um motivo de pressão inflacionária, certo? E o outro motivo que aí não é controlável é a inflação do exterior, né? A inflação em dólar que influencia o mundo inteiro e aí não tem como fugir disso, por mais que o Brasil fosse econômico, digamos assim, né? Por isso, pessoal, eu pensei, e eu achei que o melhor a fazer era simplesmente usar a média de 4 anos. A média de 4 anos, simples e direta, que está aqui, 4,85. E eu já deixei aqui todos os VNAs projetados. E se acontecer isso ao longo de 23, nós teremos no final do ano um VNA de R$ 4.200. Olha aí, pessoal, como é importante a gente já projetar essas coisas, já ter uma noção, olha, lá por agosto o VNA provavelmente estará em 4.100. Bom, pode não ser agosto, pode ser um mês antes, 2 meses antes, ou um mês depois, 2 meses depois. Mas enfim, começar a manejar essas coisas, que você vê que as flutuações diárias da marcação a mercado são irrelevantes quando você se planeja com um longo prazo, tá? E você começa a fazer esse tipo de coisa aqui. Bom, vamos colocar aqui a projeção da Ambima, só recapitulando aqui, porque eu já me esqueci. 052, 072. Então, 052 e 072. Voltou para 5,5, pessoal. Tá? Esse 4,85 vai ficar constante aqui, tá? Então, voltou para 5,5. Então é isso, pessoal. Recapitulando, eu vejo pressões inflacionárias nos dois sentidos. Para baixo, pela taxa alta de juros ou fatores externos. Para cima, gastos do governo e fatores externos, né? Porque os fatores externos podem ser em ambas as direções e a gente não vai ter muito controle sobre isso. Pode até acontecer do governo gastar mais, mas o mundo entrar numa espiral novamente de inflação baixa e juros baixos, e o cupom acabar baixando a taxa Selic, a inflação responder, depois o cupom baixa a Selic, e o governo acabar gastando mais e ficar tudo bem no final das contas, até é possível, né? Por fatores que, essencialmente, o Brasil, nação, não controlaria. Interessante pensar um pouquinho fora da caixinha com esses dados, né, pessoal? Então era isso a minha revisão sobre a inflação que eu queria passar para vocês. Estou mais inclinado a acreditar em 4,85 do que em 5,5. Mas isso aqui, como vocês sabem, nós vamos atualizar todos os meses para vocês, e quando vier o IPCA 15, a gente vai substituir aqui a projeção da Ambima pelo IPCA 15 e assim por diante. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.